Boa tarde, Regina. Boa tarde, tudo bem, Hugo? Tudo bem, Otto? Oi, Regina, boa tarde. Boa tarde, Hugo. Tudo bem por aqui, graças a Deus. Vamos lá, mais uma atualização aí no mês de junho. Mês passado a gente veio com alguns sinais aí de otimismo, né, de reações positivas. E como é que você classificaria, em poucas palavras, aí, antes da gente iniciar, Regina, a atualização de junho? Sim, bom, aí você falou uma coisa importante. Mês passado a gente já trouxe uns sinais positivos e eles continuam, né? Que Isso é muito bom. bom, tanto internacional quanto doméstico, mas, porém, mais positivos no cenário doméstico, tá? Então a gente vai falar sobre isso aqui. Começando sobre o cenário internacional, a economia mundial vem dando sinais mais positivos do que aquilo que a gente esperava lá no começo do ano. A inflação vem desacelerando nos Estados Unidos e na Europa. Claro, ainda está distante da meta, e isso faz Uhum. com que os bancos centrais ainda estejam reticentes em se manter a elevação, o compasso de elevação de taxa de juros ou se reduz, né? O Banco Central norte-americano não elevou juros agora no último mês, mas isso não significa que no próximo ele não vai elevar. Tá? Então, ainda é um Tá. sinal de que a gente pode ter, sim, aumento de juros à frente. Então, olhando lá para fora, é um cenário de melhora, de crescimento, porém, a gente deve ter um crescimento mais baixo esse ano, 2023, em torno de 2,8, em relação àquilo que foi em 2022, que foi de 3,4. Tá? Tá. E taxa de juros, Estados Unidos e Europa, a gente só deve começar a ver esse movimento de redução de juros só em meados de 2024, tá? Porque a Meados de inflação ainda, 2024. exatamente, ainda incomoda bastante lá. Tá. No Brasil, então, o que a gente está começando a ver alguns sinais de melhora, né? Então, expectativas de inflação do Boletim Focus. Então, se a gente for ver aqui, olha, lá no gráfico, de maio para cá, está Uhum. tendo melhora de expectativa. Então, a inflação, ela vem desacelerando, e quando a gente olha a expectativa de inflação para o fechamento do ano, aqui 2023, também é de uma melhora, tá? E da onde vem isso principalmente? Tem uma descompressão de preços de alimentos, porque nós temos uma safra agrícola recorde, e também dos preços de combustíveis. Então, foram dois fatores que favoreceram essa redução aqui da expectativa de IPCA, tá? Da inflação. Isso já começa a melhorar, né, a confiança de quem precisa assumir risco, né, risco operacional financeiro em negócios para continuar movimentando a economia, né? Exatamente, melhora a renda do consumidor também, Verdade. tá? Bom, e isso traz a gente tem uns outros benefícios para a economia, expectativas para o PIB também. Nós começamos o ano com uma expectativa de que o PIB de 2023 cresceria em torno de 0,8. Hoje a Uhum. expectativa é de crescimento de 1,8. Não Olha melhorou só. muito, né? Então, esse gráfico ele indica revisões de expectativas, não é isso? Exatamente. Né? Então, assim, todo o sistema financeiro esperava lá em janeiro que a economia crescesse 0,8. Hoje, né? Então, a última aqui é de meados de junho. Se espera que o ano 2023 tenha um crescimento de 1,8. Então, de onde vem essa melhora? Bem, o consumo das famílias tem se mostrado resiliente, porque nós temos aí programas sociais que ajudam, o Uhum. emprego vem rodando bem, né? Apesar de ter uma tendência de piora, mas o emprego veio muito bem, teve geração de emprego formal no começo do ano. A gente teve uma boa safra agrícola. O PIB da agropecuária no primeiro trimestre, foi o último dado que o IBGE divulgou agora, Uhum. cresceu 21,6%. Nossa, A é bem safra de relevante, né? grãos, só bem relevante. Só a safra de grãos vai crescer 16% esse ano. E Tá. as exportações estão crescendo bem também. Então, o consumo das famílias puxando a economia e também a agropecuária, né? Então, por isso que a gente está vendo essas revisões positivas aqui de crescimento para o ano. Tá? Correto. Bom, e com a inflação, então, desacelerando, as expectativas de Selic para o final do ano também se reduziram, né? Então, se esperava lá 12,75, lá em meados de abril, agora já espera 12,5. Não é uma baixa tão relevante, mas já é um cenário um pouco melhor do que aquilo que a gente esperava meses atrás. Com certeza, e num momento assim de incertezas, de troca de governo, né, de ainda efeitos de ajuste das
cadeias de suprimentos globais, todo sinal, por menor que seja positivo, né, já estimula, né? Exatamente. Isso é Favorece importante. muito. E isso tudo se reflete no câmbio, né? Então, o câmbio é um conjunto de fatores. Então, você tem um cenário de que o Banco Central norte-americano elevou juros esse mês, a economia brasileira vem crescendo acima do esperado, a inflação vem desacelerando, o pacote fiscal foi até que bem aceito, está tendo uma boa comunicação do governo em relação a isso, então isso ajudou para que o câmbio viesse mais para baixo. Então, se esperava terminar o ano com o câmbio em 5,30, lá no começo desse ano, hoje a expectativa já é em torno de 5,10. Tá. Então, isso é bom, porque também favorece uma descompressão da inflação, uma menor pressão de custo para as empresas que são dependentes de matéria-prima importada. Com certeza. Tá? Bem, em termos de indicadores para o ano, então nós devemos fechar ainda IPCA em torno de 5,4% esse ano, 4% ano que vem. Então, apesar dessa desaceleração, um ponto relevante é que a inflação ainda está acima do centro da meta, e com isso o Banco Central não deve proceder um corte de juros tão relevante. Tá, não vai aliviar tanto, né? Já começa, né? Antes ainda, provavelmente antes, né, da redução de taxa de juros nos Estados Unidos e Europa, mas bem tímido ainda pelo que a gente vem acompanhando, né? Exatamente, tá? É um corte bem, bem baixo. Tá. Bom, e taxa de câmbio, então, como nós comentamos, devendo fechar o ano em torno de 5,10, antes era a expectativa de 5,30, isso ajuda bastante, né? Selic, que nós comentamos, fechar o ano em 12,5, o ano que vem o corte acelera um pouco, mas ainda continua em 2 dígitos, tá? Porque a inflação ainda continua assim, acima da meta. Tá? Talvez seja o fator, o único fator mais expressivo e inibidor, né, de retomada, né, Regina? Exatamente, é isso mesmo. Isso a gente vai ver no próximo gráfico, assim que você falou, Otto. PIB esse ano, então, realmente, a expectativa está melhor, cresceu 1,8. Só que, assim, à medida que as revisões foram feitas para esse ano, também foram feitas para o ano que vem. Que a gente tem a impressão aqui que se tirou o crescimento do ano que vem, se colocou para esse ano. Né? Então, a expectativa para o ano que vem veio um pouco mais para baixo, porque a economia acaba sendo afetada pelos juros ainda muito elevados. Né? Então, você vai começar a ter uns juros lá em torno de 10%, lá para meados do ano que vem. Então, o primeiro semestre ainda continua sendo impactado negativamente pelas taxas de juros elevadas. Né? Então, por isso, um crescimento muito baixo ainda para o ano que vem. Entendi. Tá? As ações que dependem de empréstimos e financiamentos, né, projetos, acaba ficando com um custo, né, de financiamento mais alto, né, com taxa de juros mais elevada. Então, é o custo da matéria-prima para os bancos, né? Então, isso fica mais caro para quem toma crédito, né? Aqui só um comentário, né, uma questão lógica, matemática, né? Apesar de ter uma revisão aqui para baixo, né, de 2024, mas você parte de uma base melhor também em 2023, né? Como a revisão foi para cima aqui, né? De 1 para 1,8, que a gente viu mês passado, 1%. Então você parte de uma base maior também, não? Uma revisão de crescimento menor aqui em 2024, mas partindo de uma base maior. Isso. Né? A base de No ano de comparação mais 2023. elevada. É isso mesmo. Tá? Bom, e nesse cenário, a taxa de desemprego ela vem melhorando, mas tem uma tendência de leve piora para o ano que vem, refletindo esse crescimento ainda muito baixo. Tá? O cenário fiscal ainda é preocupante, apesar do novo pacote, ainda vai para aprovação no Senado, mas aí a gente ainda vai conviver com alguns anos à frente de déficits primários. Tá? Então, até colocar a casa em ordem ainda demora. Isso é preocupante, né? Preocupante ainda, tá? Isso impacta em câmbio, né? Tá? Bom, o sinal de alerta que a gente vem dando todos os meses, e todos os meses que eu faço atualização desses gráficos, o crédito vem mais para baixo, então ele está desacelerando, e a inadimplência vem mais para cima. Então, nós já ultrapassamos ali, ó, no último mês, que é de abril,
já ultrapassamos o pico de inadimplência, que foi em abril de 2020. Foi a fase mais aguda da pandemia. Olha. Então, isso daqui é um risco bem relevante para as empresas. Com certeza. Bom, em termos de setores, né, não tem um cenário muito diverso, mas, assim, indústria, comércio e serviços recuperaram de uma forma muito rápida. A indústria, ela vem praticamente andando de lado, não apresenta recuperação, zero de crescimento no ano passado e esses últimos meses também. O setor de serviços vem apresentando uma robustez maior, favorecido principalmente pela retomada das atividades de lazer. O comércio, nos últimos 2 meses, ele deu uma puxada, né, cresceu um pouquinho mais, e aqui foi incentivado principalmente pelo setor de veículos. E olhando pelos segmentos do comércio varejista, o que a gente percebe? Tem uma retomada do varejo depois da pandemia, depois do período mais agudo da pandemia, e os segmentos mais ligados a crédito, eles começaram a desacelerar, refletindo a taxa de juros muito elevada. Mas nos meses recentes, março e abril, teve uma melhora aqui dos segmentos dependentes de crédito, puxado principalmente pelo segmento automotivo. A gente vai falar um pouco mais sobre ele lá na frente. Ok, e essa melhora aqui é um ponto importante, né? Já tinha uma tendência aqui de redução, né, desse indicador, então é mais um ponto animador aí dentro dessa cesta de boas notícias, né? Exatamente, é um dos pontos que favoreceu também a retomada da economia no primeiro semestre. Tá? Bom, o segmento de shopping centers vem retomando também, esse indicador que a gente pode olhar, esse é o fluxo de visitas, né, de pessoas ao shopping, ele vem melhorando, embora ainda esteja abaixo do nível pré-pandemia, tá? Mas é uma recuperação bastante gradual. Ok. Bom, a indústria, de um modo geral, a indústria geral, ela registrou um recuo de 1% no período de janeiro a abril contra janeiro a abril do ano passado. Tá? Okay. Diversos segmentos vêm sofrendo ainda, alguns com falta de componentes, outros com a baixa confiança do empresário em investir, e também impactados pela taxa de juros muito elevada, que inibe o investimento. Tá? Então, são 2 segmentos aqui que são destaque de crescimento, a indústria farmacêutica e a indústria de equipamentos de transporte. Farmacêutica já é um segmento que vem crescendo já há um tempo, mas a indústria, de modo geral, vem sofrendo bastante. Tá? Já o setor de serviços, em janeiro a abril, cresceu 4,8%, contra o mesmo período do ano passado, diversos segmentos apresentando crescimento, principalmente impulsionados pela retomada das atividades de lazer. Então, alojamentos, por exemplo, que são hotéis, né, hotelaria, transporte de rodoviário de passageiros, o que parece aqui que teve uma troca, né? O transporte aéreo cresceu muito nos últimos 2 anos, agora está caindo porque o preço subiu demais. Então, a população acaba trocando por transporte rodoviário. Tá? Então, o segmento de serviços vem registrando uma expansão bem relevante ainda. Bem, no segmento de construção imobiliária, o número de lançamentos e de vendas cresceu absurdamente nos últimos anos, né? E agora é natural que tenha essa desaceleração. Então, já nos últimos 12 meses aqui, a gente está vendo uma retração de quase 23%, natural, porque a gente está falando de uma base muito elevada e já tem um estoque muito grande de imóveis à venda. Tá? Então, é natural ter esse movimento de desaceleração. E as vendas, elas vêm crescendo ainda, até porque tem esse estoque de imóveis, mas é muito possível que nos próximos meses a gente comece a ver um movimento de desaceleração das vendas também, porque os juros altos, em algum momento, eles vão impactar, vão inibir essa alta de vendas. Então, é um segmento de desaceleração. E as vendas de material de construção, elas foram muito fortes nos últimos anos, principalmente no período de pandemia, até porque a população precisou se adaptar, né? Adaptar as residências ao home office, ao ensino remoto, e toda aquela poupança que foi gerada, porque não se podia fazer lazer, então foi desviada para pequenas reformas.
De lá para cá, com o avanço da vacinação, retomada das atividades de lazer, então teve uma troca teve um trade-off aqui na renda do consumidor. Então, de lá, desde 2022, a gente está vendo uma retração bem relevante de vendas e de produção de material de construção. Isso deve continuar ainda nos próximos meses, encerrando o ano também em queda. Um fator de impacto aqui também são taxas de juros que inibem também o parcelamento em prazo muito longo dos materiais de construção. Né? Tá. Bom, segmento de autopeças. De janeiro a abril registrou um recuo, mas o que a gente vê de tendência, que acho que é o mais importante, seguindo o setor automotivo, é uma tendência de recuperação do setor de autopeça de todo o setor automotivo. Então, o governo liberou agora um pacote de incentivo, tem um prazo de 120 dias para reduzir os preços dos veículos. Isso deve favorecer as vendas, principalmente desses veículos que são os de entrada, né, os mais baratos. Tanto que a Anfávia já está projetando uma alta de 4,1% das vendas de veículos leves para esse ano, então é um incentivo, é um fator que puxa a economia também, tá? E deve favorecer aqui o crescimento do setor de autopeças. Um limitador para que a gente pudesse ter um crescimento mais robusto é a taxa de juros, que ainda é alta e inibe esse financiamento, inibe uma expansão mais robusta do setor. Mas é um incentivo que vai favorecer, sim, todo o setor automotivo, toda a cadeia produtiva. Correto. Bem, por fim, a agropecuária, que puxou o crescimento do primeiro trimestre deste ano, né? A expectativa é que, no ano como um todo, o PIB da agropecuária registre um crescimento de 8,9%, né? É um crescimento robusto, favorecido por uma safra recorde e também pelas exportações. Tá? Então, vai ajudar muito no crescimento da economia, até por isso que a gente está vendo essas revisões positivas de crescimento para 2023. Tá? Com certeza. Então, de um modo geral, é um cenário melhor do que a gente esperava 2, 3 meses atrás, né, com a inflação vindo mais para baixo, o câmbio também, o crescimento um pouco mais para cima. Então, é menos inflação e mais crescimento. É o melhor dos mundos. Sim, né? com certeza. Mas ainda vamos ver uma desaceleração de crescimento para o ano que vem, impactada pelos juros altos. Tá? E em termos de setoriais, o que eu destaco, o que está melhor? Setor de serviços e agropecuária. Né? O comércio vem rodando bem, e agora a indústria não. A indústria ainda está bastante impactada negativamente pelo cenário. Então, é mais ou menos esse o resumo geral da economia dos setores. Tá bom, Regina. Mais uma atualização. Mês que vem a gente tem mais uma, né? Vamos acompanhar e trabalhar, né? Principalmente, produzir. É isso aí. Tá certo? Agradeço aí ao Otto que pôde participar hoje com a gente, né? Dessa setorial. Obrigado. E no mês que vem a gente volta. Perfeito. Obrigada, Otto. Obrigada, Hugo. Obrigado, Regina. Boa Valeu, tarde. Hugo. Boa tarde. Abraço, boa tarde. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.